No vídeo de hoje vamos falar sobre juros altos e inflação no Brasil. Esse é o mercado explicado sem pressa. A ideia aqui não é jogar um monte de números na tela e nem transformar o Boletim Focus em uma aula de economia. É só organizar o cenário com calma, porque inflação e juros parecem assuntos muito técnicos, mas no fundo são eles que explicam uma boa parte da vida financeira no Brasil. Nessa segunda-feira saiu mais um Boletim Focus. Ele mostrou que o mercado voltou a subir a previsão de inflação para 2026. A estimativa do IPCA foi para 4,91%, na nona semana seguida de alta. O número em si não importa tanto, não muda a vida de ninguém de uma semana para outra. Mas o ponto não é esse, o ponto é a direção que eles estão seguindo. Quando a previsão de inflação sobe por várias semanas seguidas, o mercado está dizendo que a inflação parece mais resistente do que se imaginava. Ela não está explodindo, mas também não está voltando para a meta com facilidade como deveria. E esse é o centro da discussão. A meta de inflação no Brasil é 3%, com uma margem de tolerância de até 4,5%. Então, quando o mercado projeta uma inflação acima, ele está dizendo que ainda existe uma distância entre o que seria considerado confortável e o que parece provável nesse momento. E é daí que vem a relação com os juros. A Selic é a principal ferramenta que o Banco Central tem para tentar controlar essa inflação. Quando os preços sobem demais, ou quando o mercado começa a acreditar que eles vão continuar subindo, o Banco Central mantém os juros lá em cima para reduzir a pressão sobre a economia. Isso funciona de um jeito relativamente simples, eu vou explicar. Com os juros altos, o crédito fica mais caro, certo? O financiamento fica mais caro e as empresas ficam mais cuidadosas quando vão fazer algum investimento. As famílias vão consumir menos crédito parcelado e o dinheiro vai ficar mais atraente parado, rendendo na renda fixa. E aos poucos, a economia vai perdendo velocidade. E com menos velocidade, a tendência é que a inflação perca força. O problema é que esse remédio tem efeito colateral. Juros altos ajudam a segurar os preços, mas também tornam a economia mais pesada. O consumo perde força, empresas que estão endividadas vão sofrer, projetos vão ser adiados e o crescimento fica menor do que poderia ser. Por isso que o Brasil vive essa contradição. Para quem tem dinheiro aplicado, a Selic alta pode parecer uma boa notícia, porque o CDI rende bem, o Tesouro Selic rende bem e o CDB também rende bem. Mas para quem precisa de crédito, essa mesma taxa se torna um problema. E para a economia como um todo, juros altos são um sinal de que alguma coisa ainda não está resolvida. E esse é o ponto que eu acho mais importante. Juros altos não são só uma oportunidade de investimento. Eles são também um sintoma de uma economia que ainda precisa controlar a inflação. O Brasil conhece bem esse ciclo. Depois do Plano Real, o país deixou para trás a hiperinflação, mas nunca chegou a virar uma economia de juros estruturalmente baixos por muito tempo. Tivemos um momento de alívio quando a Selic chegou em 2% em 2020. Esse foi o menor nível da história. Mas logo depois disso, com a inflação voltando com mais força, os juros subiram até 13,75% em 2022 e ficaram nesse patamar até hoje. Esse dado histórico ajuda a entender o presente. O Brasil consegue chegar a juros baixos por um período, mas quando a inflação, o câmbio, o risco fiscal, as commodities e as expectativas começam a se mexer, o país volta rapidamente para uma lógica defensiva. E é isso que aparece no Boletim Focus agora. O mercado ainda espera juros altos no fim de 2026. A previsão para a Selic ficou em 13% ao ano e para 2027, 11,25%. Ou seja, o mercado não está dizendo que os juros nunca vão cair, mas também está dizendo que eles vão cair menos e mais devagar do que muita gente gostaria. Essa diferença é muito importante porque uma coisa é imaginar que a inflação está controlada e que os juros vão voltar logo para um nível baixo. Mas outra coisa é perceber que o mercado ainda vê a inflação acima da meta e uma Selic de 2 dígitos por mais tempo. Isso muda bastante a leitura de investimentos, de crédito e economia real. Porque na renda fixa, como eu falei antes, o cenário continua muito forte. Com a Selic alta, esses produtos conservadores seguem pagando muito bem, em termos nominais, é claro. E para quem tem uma reserva ou busca mais previsibilidade, isso ainda pesa bastante. Mas na bolsa o efeito pode ser o contrário. Se o investidor consegue ganhar bem na renda fixa, com menos volatilidade, ele vai exigir muito mais rentabilidade para tomar risco em ações. Por isso que juros altos podem deixar a bolsa brasileira barata por muito tempo.
Não basta ela ser barata, ela precisa competir com um CDI alto. No crédito, o impacto fica mais fácil de visualizar. A dívida fica mais cara, o cartão, o financiamento, o empréstimo e o capital de giro pesam mais. E isso tudo afeta famílias, empresas e o governo. Então a Selic funciona quase como a gravidade da economia brasileira. Quando ela está alta, tudo precisa fazer mais força para sair do lugar. Mas a pergunta que fica é por que a inflação continua sendo tão difícil? Bom, não tem uma resposta única, mas a gente pode analisar. Parte dela vem dos preços que a pessoa sente no dia a dia, como alimentação, serviços, transporte. Uma parte vem do câmbio, porque o Brasil importa muitos produtos e muitos desses preços são influenciados pelo dólar. Uma parte também vem do cenário externo, como petróleo, juros americanos e commodities. E também tem uma parte que vem das expectativas. Essa parte das expectativas ela é um pouco mais abstrata, mas ainda é importante para a nossa análise. Porque quando o mercado acredita que a inflação vai ficar acima da meta, essa expectativa começa a entrar nas decisões. Empresas reajustam o preço com mais cautela, investidores cobram juros maiores, trabalhadores tentam recompor salário e o Banco Central fica mais rígido. A inflação deixa de ser só o preço de hoje e vira também uma disputa sobre o preço de amanhã. E por isso que o Banco Central se preocupa tanto com expectativa. Não porque a expectativa resolve tudo sozinha, mas porque ela influencia contratos, decisões e preços. O Brasil está justamente nesse meio do caminho. Não é um cenário de descontrole, mas também não é um cenário confortável. A inflação projetada ainda está acima da meta. Os juros continuam altos. O crescimento esperado não é muito forte. E o mercado ainda não enxerga uma normalização rápida. Isso não significa pânico, mas pode demonstrar cautela. Para a pessoa física, talvez a leitura seja mais prática nesse momento. O Brasil ainda vive uma economia em que a renda fixa tem muito peso. O crédito precisa ser usado com cuidado e qualquer investimento de risco precisa justificar muito bem o prêmio em relação ao CDI. Enquanto a Selic estiver alta, o dinheiro vai ter um custo elevado. E quase todas as decisões ficam mais difíceis. Empresas têm que ponderar mais antes de investir. Consumidores precisam ter mais cautela antes de parcelar. O governo gasta mais juros com a dívida. A bolsa acaba competindo com a renda fixa. E o Banco Central só consegue aliviar de verdade quando sente que a inflação está voltando para a meta. No fundo, inflação e juros altos são duas partes da mesma engrenagem. A inflação corrói o poder de compra, os juros altos tentam frear essa corrosão, mas ao fazer isso, também reduzem o ritmo da economia. E esse é o equilíbrio difícil do Brasil. O Focus dessa semana não trouxe uma grande novidade, ele só trouxe uma continuação. O mercado continua enxergando um Brasil com inflação resistente e juros altos por mais tempo. Não é o fim do mundo, mas também não é só um detalhe. É o pano de fundo que ajuda a explicar por que o CDI ainda rende tanto, por que o crédito continua caro e por que a sensação de custo de vida segue pesada, mesmo quando os índices parecem mais comportados. Esse foi o Mercado Explicado Sem Pressa de hoje. Não para cravar o futuro, só para entender melhor o presente. Porque antes de tentar prever para onde o mercado vai, vale entender o chão em que ele está pisando.